Agora, gente, quem tem filho sabe que o momento mais esperado aí são as palavras, as primeiras palavrinhas que ele vai falar, né? Só que algumas crianças acabam desenvolvendo logo cedo um problema chamado apraxia da fala. É uma condição neurológica que a pessoa é incapaz de realizar voluntariamente alguns movimentos motores, isso dificulta o desenvolvimento da fala. Para explicar esse assunto complicado, está aqui comigo a Helenise e também a mamãe Eleandra e a fonoaudióloga Ana. Sejam bem-vindas, meninas, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então, tá bom. Primeiro, eu queria saber exatamente, eu entendi ali que há uma dificuldade nos movimentos, mas o que é exatamente essa apraxia da fala? É muscular o problema? Não, na verdade é um distúrbio neurológico, né? Um distúrbio neuromotor que acaba prejudicando a habilidade da criança em programar e sequencializar os movimentos da fala. Então a criança ela até sabe o que vai falar, ela até consegue imaginar a palavra, mas o cérebro falha no momento que ele programa, sequencializa e executa a fala. Então, por exemplo, a criança quer falar bola, mas o cérebro falha em mandar o comando motor para a boca. Então, ela fica perdida. Ela não sabe o que ela faz com a mandíbula, se abre, se fecha, se mexe a língua, se traz o som, se não traz o som. Esse problema é muito comum nas crianças, Ana? Não é tão comum, né? Mas acaba acontecendo. Então, a gente consegue identificar bastante crianças que faz um tratamento com um fonoaudiólogo e vê que não tem resultados, não desenvolve. E a gente vai pesquisando mais a fundo e observa que é um distúrbio neurológico, né? Que é o próprio cérebro, não é aqui. Tá certo. E a Eleandra tá aqui, é mãe de uma menina de 5 anos. 5 aninhos, né? Como que é o nome dela? A Isabela. Isabela. Isabela tá assistindo a mamãe, um beijo, tá? Tá assistindo a mamãe. Você identificou que a Isabela tinha esse distúrbio? Então, a gente começou com um atraso de linguagem, aquela coisa do não vir o mamãe, né? Que idade ela tinha já que vocês começaram a se preocupar? A Isabela é gêmea, então a gente já tem um histórico, assim, de prematuridade, né? Gemelar, então a gente já teve todo um histórico um pouquinho mais complicado. A gente já fazia acompanhamento com fonoaudiólogo desde 1 ano e pouquinho e via que a gente não tinha melhora. Até que com mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, o neuropediatra surgiu com a hipótese de apraxia de fala. Daí tu já fica assim, oh meu Deus. O que será? O que será? Porque a gente já tinha assim, já tinha ouvido falar. A irmã já estava falando direitinho e ela não? Então, a irmã ainda também não falava assim tanto, né? Então isso também acabou atrasando o diagnóstico da Isabela, deu uma prejudicada, vamos assim dizer, nesse sentido, mas a gente, né, sempre estava atento. A Bela, junto com o diagnóstico de apraxia, a Isabela também tem diagnóstico de autismo, né? Aí fica um pouco mais difícil ainda para os profissionais, para os pais, terem esse discernimento do o que é um, o que é o outro. Porque a apraxia, ela pode não estar isolada, né? Ela pode ter uma comorbidade associada com uma outra comorbidade, como eu falei antes. E aí, como é que faz esse diagnóstico? Lógico, a mãe foi, né, ao médico especialista, mas como é que faz o exame que faz e como trata isso? Ela vai conseguir se curar 100%? Como é que vai ser isso? É importante a gente comentar isso, porque o diagnóstico ele é feito por um fonoaudiólogo, né, com experiência em aquisição da fala, aquisição da linguagem. Então, não existe hoje, pelo menos no Brasil, um protocolo, uma avaliação. Então, a nossa avaliação ela ainda é por meio de observação, né, e por meses ainda para se ter certeza desse diagnóstico. Mas existe um exame, né, para ser feito. Não é feito em cima de algumas escalas, de alguns testes, né? Então, a fono faz esse diagnóstico e a terapia ocupacional ela pode auxiliar também, porque a criança que tem a apraxia de fala, ela pode ter dispraxias, né? Outros tipos de praxias, de apraxias associadas. Então, assim, uma apraxia global, uma criança que tem dificuldades de sequenciar ações, de fazer tarefas, por exemplo, assim, você pede para a criança para ela fazer alguma coisa, tirar alguma coisa de dentro de uma bolsa. Você dá o comando e ela não sabe como fazer. Então, está muito relacionado o movimento com a fala, com a questão da fala, né? E aí, em que momento fono e terapia ocupacional vão ajudar essa criança a se desenvolver? Porque ela vai conseguir, em algum momento, ter uma fala normal? Vai. Vai? Vai.
Então, olha aí, então. vai, sim. Vale a pena o trabalho. Vale a pena o trabalho em conjunto, assim. É legal a gente colocar, porque a apraxia, por se tratar de um distúrbio, né, que acomete a fala, também vem associado com o transtorno do processamento sensorial. Então, a gente precisa... Então, o terapeuta ocupacional acaba trabalhando muito com a questão da atenção, nível de alerta da criança, porque se ela não tiver em alerta para fazer as atividades, ela não consegue dar sequência aos movimentos. Claro. Né? Então, ela precisa estar em alerta, conseguir fazer os movimentos, as sequências, para depois ter ritmo, sequenciamento, para depois conseguir falar. E daí entra o trabalho em conjunto. Que bom. E não esquecendo... E os papais, né? Claro, Então, com certeza. os papais têm que estar junto nessa jornada, né? Claro, Então, papel fundamental. para terapia ter continuidade. Porque não é só com a gente. Porque não é só com eles, né? Exatamente. Meninas, obrigada por esclarecerem esse assunto com a gente, dividir com a gente essa sua experiência. E que bom, então, que tem realmente como tratar e cuidar. Obrigada. Obrigada. Até a próxima, gente.